Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gilbrand, História. Então vamos fazer uma pequena revisão do assunto absolutismo, né? Então pessoal, o absolutismo, se a gente for definir, uma situação que ocorreu, um regime político que ocorreu na Europa entre os séculos XV, XVI, XVII, XVIII e alguns países até século XIX, onde o poder total de um país estava concentrado nas mãos do rei ou da rainha, porque teve rainhas absolutistas também. O próprio nome diz, eles eram absolutos, tinham poder absoluto. Ou seja, eles tinham o poder de comandar o exército, fazer as leis, enfim, todo o poder do país estava concentrado na mão do rei ou da rainha ou reis e rainhas absolutistas. Tá, mas por que esses reis e rainhas concentraram tanto poder assim? A gente tem que entender o seguinte, que na época do feudalismo ou da Idade Média, havia reis e rainhas, só que eles não tinham tanto poder assim. Quem tinha poder de fato eram os senhores feudais, nos seus territórios. Só que o que começou a acontecer? Algumas transformações. Que transformações foram essas? A burguesia, quem eram os burgueses? Os comerciantes começaram a ficar riquíssimos, a fazer bastante comércio. E com isso eles foram cada vez ganhando mais poder e querendo, claro, fazer mais comércio. Os nobres, eles estavam numa situação complicada, estavam em decadência. Muitos servos começaram a se revoltar contra os nobres, então esses nobres queriam proteção. Vão buscar proteção onde? No rei. E a igreja também queria proteção e queria mais poder. Onde é que vai arranjar esse poder? Nas mãos do rei. Então os burgueses, os nobres e a igreja apoiaram o poder total, o poder concentrado na mão do rei. Então, por isso que os reis absolutistas tiveram o apoio dos burgueses, dos comerciantes, da igreja, do clero e da nobreza. Tá? Então, e outra, para eles se justificarem, ou seja, para justificar o poder deles, eles arranjaram uma ideia de que eles estavam governando pela vontade divina, ou seja, eles governavam pela vontade de Deus. Isso é a justificativa, digamos, a teoria do poder divino, ou seja, o rei governa pela vontade de Deus, e quem discordar do rei estaria discordando do próprio Deus, então essas pessoas podem ser condenadas à morte, né? Então, assim, teóricos, o que eram teóricos? Eram escritores que justificavam a ação do rei. Para concentrar poder na mão do rei, tiveram vários teóricos. Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, que dizia que não, o rei tem que governar mesmo porque o rei ou o príncipe tem que governar mesmo pelo poder que ele tem. E outros, a gente tem também um outro chamado Thomas Hobbes, que era inglês, que ele falou que não, que a sociedade deve ter tem que ter um rei, alguém para governar, né? E porque se não tiver um rei para governar, a sociedade virá uma bagunça. Tem outro também chamado de Jean Baudin, que os súditos, né, devem obediência ao rei, porque o rei é uma autoridade concebida por Deus, né? Aquela questão do direito divino. E outro Jacques Bossuet, que era um escritor francês também, que dizia que era um padre, ele dizia que desenvolveu a teoria do direito divino dos reis, que é dizer que as ações, o poder do rei era inquestionável, pois o poder do rei emanava de Deus, e só a Deus o rei teria que prestar contas. Então o rei não deveria prestar contas para ninguém. Ou seja, o dinheiro dos impostos, as leis não... O rei poderia fazer o que bem entendesse com o dinheiro dos impostos, né? Não é que nem hoje em dia que um governante tem que prestar conta do dinheiro arrecadado com os impostos, né? Então, assim, tivemos vários reis absolutistas, tá? Primeiro, um dos mais poderosos e que governou muito tempo, mais de 50 anos, foi o rei Luís XIV da França. Ele nasceu em 1638 e morreu em 1715. Ele ficou tão poderoso que ele se auto-intitulou o Rei Sol, né? E para demonstrar o poder e a riqueza, o rei Luís XIV mandou construir um palácio enorme chamado Palácio de Versalhes. Esse palácio ainda existe, ainda hoje está lá, e hoje em dia ele é museu, né? Mas durante muito tempo serviu de moradia para vários reis da França, tá? E
E esse rei, então, ele se aliou à Igreja Católica e governou durante, como disse, muito tempo na França, né? E ficou conhecido como Rei Sol, um dos mais poderosos reis que existiu, tá? Na Inglaterra também existiram dois reis absolutistas poderosíssimos, pai e filha. O rei Henrique VIII, ele nasceu em 1491, morreu em 1547. Ele fundou a Igreja Anglicana para aumentar o seu poder, mas ele foi um dos principais reis absolutistas. Após a morte de Henrique VIII, assume o poder a sua filha, uma rainha absolutista, né? Elizabeth I, que também governou durante muito tempo. O pai dela, Henrique VIII, governou por pouco tempo, mas Elizabeth I, a filha desse rei Henrique VIII, governou por mais de quase 50 anos a Inglaterra, né? E ela era tão poderosa, que ela não se casou, né? E ela dizia que ela se casou com a Inglaterra, quer dizer, e ela governou sozinha a Inglaterra durante esse tempo todo, tá? Tanto é que quando ela morreu, como ela não deixou herdeiros, um primo dela assumiu, tá? O rei da Escócia assumiu no lugar dela. Bom, aqui então nós temos, mas para garantir esse poder todo, antes de falar de garantir esse poder, existiram outros reis absolutistas também. Por exemplo, em Portugal foi o primeiro país da Europa a ter rei absolutista ao reconcentrar o poder. O primeiro rei de Portugal foi Dom Afonso Henriques, 1190 por aí, né? Onde os exércitos de Portugal expulsaram os árabes, então uniram os comerciantes portugueses e os nobres se uniram para deixar todo o poder ao rei. Mas esses reis todos que tiveram, como é que eles arranjavam tanto dinheiro para sustentar todos esses luxos, esses palácios, né? Era uma política econômica chamada mercantilismo, que era o que? Basicamente era o que? Um país rico tinha que acumular o máximo possível de metais, né? Metais preciosos, ouro e prata principalmente, né? Então, como é que ele fazia isso? Eles faziam o comércio, faziam com que os países exportassem e vendessem muito mais mercadoria do que comprasse. E essa venda, ele recebeu então o pagamento em ouro, né? E aí eles davam grandes privilégios para grandes comerciantes fazer esse comércio. Então por isso que muitos burgueses, comerciantes, acabaram apoiando esses reis absolutistas, né, para garantir os seus lucros, certo? E uma característica dos países que tinham reis absolutistas era a cobrança antes cada nobre cobrava seus impostos. Com o rei absolutista era o rei que cobrava esses impostos, né? Tinha um exército nacional só, ou seja, antes cada nobre tinha seu próprio exército, agora o rei concentra um exército só. Antes cada nobre fazia sua justiça, agora a justiça real era uma só, uma moeda, centralização política administrativa, né? Enfim, o rei concentrava todos esses poderes, unificava todas essas questões no rei, né?